gente, agora que já vimos, né, os principais patógenos associados às infecções do trato respiratório, vamos falar agora sobre o diagnóstico laboratorial dessas infecções. Bom, começando falando um pouco sobre as amostras clínicas do trato respiratório superior, a amostra clínica mais comum é o suave orofaríngeo, tá? Vocês estão vendo aí. Esse suave, né, ele deve ser coletado, gente, só da região das amígdalas, né, evitando tocar o suave na língua, dentes ou parte interna da bochecha, né, tanto quando você está entrando com o suave como do você está saindo. De preferência, a gente coletar dois suaves, e um vai servir para o GRAM e o outro vai servir para o cultivo. Tá? Após a coleta, gente, vai inserir o suave no meio de transporte, tá? No caso é o meio EMS, que é um meio de transporte, né? Lembrando, meio de transporte não tem nem fonte de carbono nem de nitrogênio, então a bactéria não cresce ali. Porém, ele mantém o pH, a osmolaridade, então mantém a bactéria viável, tá? Então eu ponho no meio de transporte e levo para o laboratório. Ou então, se tiver dentro do laboratório, eu já semeio diretamente no agar-sangue esse suave, tá? E faço com outro suave minha lâmina para fazer o GRAM, tá? Aí vocês estão vendo ao lado, gente, embaixo à direita, né, os exemplos do meio EMS. Esse meio que ele é enegrecido na esquerda, né, esse meio contém carvão ativado, né, que ajuda a é, é, né, tirar as substâncias tóxicas que possam inativar as bactérias ali. Então, para bactérias muito fastidiosas, Neisseria, né, Streptococcus, hemófilos, dá para colocar nesse meio, ele consegue conservar melhor. O do lado direito, né, ele é um meio EMS normal, sem carvão. Outras amostras possíveis, gente, do seio do trato respiratório superior, desculpa, né? Seriam as amostras dos seios paranasais, que seria a punção dos seios paranasais, e a timpanocentese, né? Que seria a perfuração do tímpano para coletar o material ali do ouvido médio, tá? Só de falar, né, gente, já dá para ver que são amostras muito invasivas, tá? Então, geralmente não fazem parte da rotina laboratorial, tá? A única exceção é se a pessoa tiver com uma infecção recorrente que não responde à terapia antimicrobiana, ou então se o manejo da doença já exigir, né, a realização dessa coleta. Então vai fazer uma coleta de seio paranasal para outra coisa, aí coleta e faz o cultivo, tá? Mas normalmente isso não é feito somente para microbiologia. E aí o diagnóstico, né, da otite média e dos seios paranasais, ele vai ser feito clínica, a partir da clínica, né, e de exames de imagem, tá? E usando aquela terapia empírica. As amostras do trato respiratório inferior, tá? Aí estão aquela uma tabelinha, né, naquele PDF da Anvisa, a gente mostrando as amostras do trato inferior. Então seria o escarro, o aspirado traqueal, né, o lavado broncoalveolar, o escovado brônquico ou biópsias, né, biópsias brônquicas ou pulmonares. E amostras, gente, inaceitáveis, tá? Saliva enviada como escarro, né? A pessoa coletou mais saliva, vai ter aquele aspecto com espuma, né? Bem cara mesmo de saliva, tá? Um escarro coletado por 24 horas, então a pessoa vai coletando o escarro durante 24 horas. Isso vai perder a viabilidade da bactéria, vai diluir a amostra clínica, né? E um suave endotraqueal ou a cânula do tubo, né, de ventilação mecânica, que ele já vai estar colonizado, né? Como eu falei com vocês, quando tem a intubação, você já tem a colonização desse sítio por bactérias. Então também não seria, essas amostras são inaceitáveis, não vale a pena a gente gastar tempo, gastar os meios e principalmente, né, gastar o tempo de trabalho de vocês. São profissionais de concurso superior, né? Então é um tempo, hora de trabalho de vocês também é muito valiosa.
Falando um pouco aqui dessas amostras clínicas, gente, do trato respiratório inferior, tá? Falando sobre o escarro. Então, o escarro ele é instruído, tá, gente, para a pessoa, para o paciente, cliente, coletar de preferência o primeiro escarro da manhã. Por quê, gente? Porque durante a noite a pessoa vai ter acumulado maior quantidade ali do muco, né, desse material clínico. Então ali você teria mais bactérias para a gente conseguir identificar. Né? Durante o dia, né, você vai, até mesmo por ingerir isso no trato gastrointestinal, por tomar água, enfim, isso vai diluindo a amostra e essa amostra não é muito boa. Tá? Sempre que aplicável, né, a gente retirar próteses dentárias antes de fazer a coleta do escarro e lavar a boca antes, tá? Não utilizando antissépticos bucais, tá? Por quê, gente? Obviamente vão matar as bactérias, tá? Então só lava a boca com água e depois que o paciente, cliente fizer essa coleta, né, mostrar ao lado aí, mostrando como ele é feito, né, você faz uma inspiração profunda, depois expira, faz 3 vezes e depois faz essa força, né, para tossir e coloca dentro do pote de boca larga, estéreo, é recomendado para isso, tá? E aí, se ficar em temperatura ambiente, gente, tem que ir para o laboratório ser processado em no máximo 2 horas. Refrigerado, ele pode ficar até 24 horas, tá? Refrigeração, né? A temperatura é entre 4 e 8 graus. E essa amostra, a gente fazendo uma análise dela, é uma amostra muito boa, porque é uma amostra tranquila de coletar, tá? Porém, ela vai ter problemas de contaminação com a microbiota oral, tá? Então, a gente vai considerar isso lá no diagnóstico, fazer uns controles de qualidade para ver se a gente realmente está com a amostra representativa. E até o aspecto do escarro, gente, ele pode já ser útil, né, para indicar um pouco o nosso diagnóstico, né, já ter uma ideia mais ou menos de qual agente, tá? É, Então, gente, o escarro purulento, né, ele é muito associado à pneumonia bacteriana, tá? Lembrando disso, não sei se eu já falei aqui com vocês, tá, gente? Dos micro-organismos, as bactérias são que induzem maior resposta imune, tá? Porque os fungos, eles são eucariotos como a gente, então várias estruturas deles são parecidas com a nossa, eles são mais parecidos com a gente, e vírus geralmente vai ficar dentro da célula, né? Então ele não vai induzir uma resposta imune tão robusta, tá? Como uma bactéria, que é uma coisa completamente diferente, chegando ali com LPS, com peptídeo glicano, né? Então induz muito mais a resposta imune. É, aí vai mostrando, né, que você pode ter, por exemplo, uma expectoração escassa ou aquosa, né? Muito pode ser das pneumonias atípicas, clamidófila, ou o micoplasma, né? O escarro avermelhado, gente, mucoide, tá? Pode ser de Klebsiella, né? Porque, gente, Klebsiella produz muita cápsula e o avermelhado é porque ela causa destruição tecidual, tá? Assim como pode acontecer também na Pseudomonas aeruginosa. E o escarro fétido, gente, associado à pneumonia aspirativa, é indicativo de anaeróbios, tá? Pra gente fazer como toda infecção, né, por anaeróbios, tá, gente, ela tem um cheiro muito ruim, né, um cheiro fétido muito ruim. Então já podemos, já mais ou menos, né, obviamente que não é 100%, mas a gente já pode, né, guiar um pouco mais o nosso diagnóstico. O aspirado traqueal, tá, gente, é uma amostra coletada de pacientes intubados. Então, o paciente está entubado, o médico vai lá, insere essa cânula e faz a coleta desse material, tá, que está lá. É uma coleta muito fácil, né, uma vantagem, porém tem baixa especificidade, tá, gente, entre 48% e 78%. Por quê? Né, porque, como eu comentei, né, anteriormente, após a intubação, vai ocorrer uma colonização da traqueia por bactérias da microbiota oral e nasal. Tá? Então essas bactérias vão ser empurradas ali e você vai ter uma colonização transitória.
tá? Muitas dessas bactérias podem, inclusive, no decorrer do tempo, causar uma pneumonia associada à ventilação, né? E o aspirado transtraqueal, gente, não é utilizado, né, devido à alta invasividade. É você perfurar mesmo ali e coletar o conteúdo lá de dentro. Então, o aspirado traqueal é uma amostra também utilizada. O lavado brônquico, tá? A gente seria um lavado com uma salina estéreo, né? É, então, pacientes também sob ventilação mecânica, você vai escolher, né, o bronco principal, direito ou esquerdo, vai fazer uma injeção, então o médico insere a cânula, né, faz a injeção de 20 a 30 ml de salina em adultos e 5 ml em crianças. E depois esse conteúdo é aspirado e analisado, tá? Vantagens desse método, gente, já diminui muito a contaminação por microbiota oral, tá? Aí você já está pegando lá dentro. Desvantagem, tá? Porque esse processo ele pode, num paciente entubado, né, causar o estresse, causar a diminuição da saturação de oxigênio nessa pessoa. E como você está injetando uma salina, né, você está mais ou menos ali diluindo essa amostra, tá? Então você perde um pouco, a amostra fica mais diluída, né, mais difícil da gente trabalhar. E o lavado broncoalveolar, tá, gente? Ele é também feito em pacientes sob ventilação mecânica, só que ele alcança as porções mais terminais, né, do nosso trato respiratório, os bronquíolos e alvéolos, tá? E aí a gente vai fazer, né, insere a cânula. Nesse caso, gente, a cânula, né, no lavado broncoalveolar, ou BAL também, como ele é chamado, né, da sigla em inglês, ele vai ter uma câmera junto com a sonda que ajuda o médico a chegar lá nos bronquíolos, tá? E aí ele faz uma injeção de 30 ml em adultos e 10 ml em criança, tá? Então geralmente o volume é maior do que o feito no lavado brônquico. E aí depois esse conteúdo é aspirado e analisado, tá? Vantagens e desvantagens, né, gente? A contaminação por microbiota da boca, né, é praticamente inexistente, tá? Porém, como desvantagem, e outra vantagem, como é coletado maior volume, tá? A gente pode fazer outras análises, tá? Análise na citologia, enfim, na microbiologia, pode ser feita análise em vários setores do laboratório. E a desvantagem é que, como, né, é um método invasivo, né, e dependendo do tempo de manipulação, pode influenciar na saturação do paciente e ele vai acabar também diluindo, né, a amostra, assim como o lavado brônquico, tá? Também uma desvantagem. O escovado brônquico, uma outra amostra, tá, gente? É uma raspagem da mucosa brônquica com uma escova protegida, tá? Então, como vocês estão vendo aí, gente, a gente tem uma escovinha, né, bem menor, mas similar àquela escova de garrafa, né, que a gente usa para lavar garrafa. E essa escovinha ela vai protegida por um plástico, né, tudo estéreo. Você vai lá, insere isso lá no brônquio, faz essa raspagem e posteriormente põe a escova em 1 ml de salina estéreo, em outro tubo, tá? E faz a ressuspensão do conteúdo ali da escova. Encaminha ao laboratório, tá, gente? Porém, ele não é muito usado para pneumonia bacteriana, tá? Ele é mais usado para vírus e para pesquisas citológicas, tá? Na citologia. E falando sobre vantagens e desvantagens, né, gente? A vantagem é que ele, por não diluir, né, ele vai ter uma amostra ali mais concentrada, maior chance de a gente identificar. E como desvantagem, obviamente, né, gente, o desconforto causado, a invasividade da amostra. E finalmente as biópsias, tá? As biópsias elas têm como desvantagem muito invasivas, porém sem contaminação da microbiota. A contaminação é virtualmente inexistente, tá? Mas devido a esse processo, gente, que pode ter algumas complicações depois, como sangramentos, enfim, ele é indicado só em casos muito específicos, né? Primeiro, pacientes imunossuprimidos, tá? Que não estão respondendo
a terapêutica, e crianças também com infecções recorrentes que não estão respondendo à terapêutica, tá? Então ele aumenta a chance, né, por ser uma parte do tecido realmente, talvez seja a amostra mais concentrada, entre aspas, né? Então a gente consegue uma taxa de positividade melhor com essa amostra, tá? E ela não tem, né, virtualmente contaminação da microbiota. Porém, ela é bastante invasiva, tá? Então é, né, reservado para casos especiais. Então, após essa coleta, gente, da amostra, a amostra vai para a área técnica, tá? Para a nossa fase analítica. Então, falando um pouco sobre a microscopia, no caso das infecções do trato respiratório. Então, gente, primeira coisa que a gente vai fazer, como eu falei com vocês, né, a amostra de escarro, ela é geralmente a mais comum, tá? Ela é muito boa porque o próprio cliente coleta, muito pouco invasiva, né, nada invasiva, e né, o próprio cliente coleta tem inúmeras vantagens, porém a gente sabe que tem a contaminação com microbiota oral, tá? E a pessoa pode no esforço de coletar o escarro, coletar mais saliva do que escarro, tá? Então a gente faz, gente, uma avaliação, tá? Um controle de qualidade da nossa amostra de escarro. Como é que é feito isso, gente? Tem duas tabelinhas aí com dois critérios para você fazer a avaliação e da qualidade desses carros. E basicamente, gente, o que a gente vai, resumindo tudo, né? O que a gente vai pontuar, analisar nesses controles, tá? Basicamente, a gente avalia, gente, número de células epiteliais e número de leucócitos, tá? Células do sistema imune. Então, se eu tenho mais célula epitelial, né, isso indica que eu estou tendo mais saliva na minha amostra, tá? Se eu tenho mais células do sistema imune, isso é um indicativo que eu tenho uma amostra mais representativa do trato respiratório inferior, tá? Então, vocês estão vendo aí na de cima, né, a contagem de células epiteliais, tá? E de leucócitos. E aí vocês estão vendo, né, que conforme eu vou progredindo de grupo, né, crescente, vai diminuindo o número de células epiteliais e aumentando o número de leucócitos, tá? Então você divide nesses grupos e o único grupo, gente, que a amostra é aceitável é o grupo 5, tá? Como eu marquei para vocês. Tem essa outra tabelinha um pouco mais complexa, né? Mas só um pouquinho mais, que ele vai avaliar, né, número de neutrófilos, a presença de muco e o número de células epiteliais, tá? Mais ou menos igual faz em cima, só que aí ele vai dar pontos, né? Então, por exemplo, né, se tem menos de 10 neutrófilos, zero. Presença de muco, mais um, né? Células epiteliais, aí você vai pontuando. E qualquer amostra que tenha uma pontuação final positiva, tá? Ela é considerada aceitável. Qualquer amostra com score zero ou negativa é considerada inaceitável, tá? É melhor a gente pedir ao médico uma recoleta, né? Para ele pedir, fazer uma requisição de recoleta, tá bom? Então, estou mostrando para vocês aí, gente, dois exemplos bobinhos, tá? Mas só para a gente ilustrar isso, né? Mais uma vez. Então, se eu tenho, né, na esquerda uma amostra que ela é rica em leucócitos, né? Se eu estou vendo isso aqui no meu GRAM, gente, desculpa, eu esqueci de falar com vocês, tá? A observação dessas células, tá? A gente faz no aumento de 100 vezes final, tá? A bactéria a gente olha no aumento de 1000 vezes final, esse a gente olha no aumento menor. E aí eu faço aquelas contagens, tá? Esqueci de falar isso. Então, se eu vejo uma amostra igual a amostra da direita, gente, lotada de células de leucócitos, né? Eu vou considerar uma amostra válida, né? Eu estou com uma amostra representativa lá do trato respiratório superior. Agora, se eu vejo uma amostra como a amostra à esquerda, né?
cheio de célula epitelial, com muita bactéria aderida nessas células epiteliais, gente, é muita saliva, tá? Provavelmente é mais saliva e não é bom, não é recomendado a gente processar essa amostra, tá? E essas bactérias que vão estar em cima, né, das células, geralmente são as bactérias da microbiota oral, tá? Então esse é um controle de qualidade muito importante para ser feito no laboratório. Um outro achado importante, gente, é em pacientes imunossuprimidos, tá? Qual que é o que isso tem de consequência? É porque a gente não vai ter neutrófilos, né? A resposta imune vai estar baixa, tá? Então, nos pacientes imunossuprimidos, gente, se encontrar célula epitelial ciliada, tá? Como essas aí mostradas pelas setas nessa figura, vocês estão vendo o cabelinho dela ali, né? Os cílios, então indica que eu estou com uma amostra do trato respiratório inferior, tá? E nesse caso aí, gente, tá cheio de célula do sistema imune também, né? Cheio de leucócitos. Mas, por exemplo, num paciente vivendo com HIV não tratado, ele pode não ter nenhum leucócito, mas se a gente enxerga essa célula ciliada, né, é um bom indicativo de que a amostra é aceitável. Aí só repetindo para vocês, tá, gente, essa que eu falei lá na aula de trato superior, né, sobre a microbiota da orofaringe, tá? Que pode estar presente. Mesmo uma amostra, gente, bem coletada, de escarro, ela vai ter microbiota, tá? Mesmo uma amostra representativa. Então a gente pode ver e já fica mais ou menos aí né, com a possibilidade, tá, de ser microbiota, tá? O fator que é complicado aqui, por isso que a gente faz esse tanto de controle, gente, é porque todas esses gêneros aí que são encontrados como microbiota não fazem mal nenhum, podem também ser patógenos, tá? Se sair do sítio e ir para o pulmão, por exemplo. Então vocês estão vendo ali em cima os gram-positivos, tá? Os streptococcus, tá, gente? Vão formar cadeias, cocos gram-positivos organizados em diplococos e em cadeias. Os estafilococos, né, organizados em células isoladas, diplococos e aglomerados. As neisserias, tá, gente? A figura não está muito boa aí, mas eles são diplococos gram-negativos, tá? Com aquele formato de grão de café, né? A parte das células que se encontra ela é mais achatadinha. E o hemófilos aí, tá, gente? O hemófilos também, ele é um cocobacilo, tá? Vocês estão vendo aí que são diplococobacilos, tá? Geralmente a organização dele é aos pares. E esse é um grande cultura, tá? Mas o hemófilos tem essa tendência, gente, que eles falam da organização também paliçada, né? Parecendo uma cercazinha, assim, eles ficam juntos, né? E fica parecendo uma cerca. Então tem essa característica também dos hemófilos, tá? Então esses, gente, a gente tem essas bactérias na microbiota, tá? Então estou mostrando aí para vocês um resultado de amostra, gente. Por exemplo, Streptococcus do grupo A e C, tá? Então eu estou vendo ali um pouquinho de muco, né? Isso pode ser, né? No suave orofaríngeo, né? Desculpa, no caso de faringite. Então eu estou vendo aqui um pouquinho de muco e uma predominância aqui dessa bactéria, tá? Então eu considero aqui, né, que esse aqui seria o nosso patógeno, tá? É uma amostra que está bem coletada, tá? Isso aqui no caso de orofaringe, tá, gente? A gente não tem aqueles controles, então você tem que ver mesmo, dar uma olhada na lâmina para ver se está tudo certinho. Aqui eu estou mostrando para vocês um Streptococcus pneumoniae, tá, gente? A imagem não está muito boa, mas eu achei essa a melhorzinha para mostrar uma característica dele, gente. O Streptococcus pneumoniae, como a gente já discutiu, ele é um diplococo gram-negativo lanceolado, tá? Então ele tem uma forminha de ponta de lança, né? A bactéria, né, ela tem a ponta dos cocos que estão voltadas para fora, né, que não estão em contato um com o outro, tem essa forma de lança, né, parecendo uma ponta de lança. Tá? Então é bem característico isso aqui, tá? E aí, gente, o pneumococo, como é que eu sei, Bruno, se o pneumococo é portador são a pessoa ou se é
o patógeno, tá, gente? Primeiro, eu faço lá só uma amostra de escarro, eu faço o meu controle. A amostra tem que passar no controle. É uma amostra representativa do trato. Outra coisa, gente, eu ver como mostrando nessa lâmina aí leucócitos, tá? Então, estou vendo leucócito, tem inflamação, provavelmente eu estou pegando a amostra representativa da manifestação clínica. Então, eu tenho que combinar todos esses dados, tá? Inclusive com os dados clínicos, tá? Do paciente, idade, sexo, enfim, né? Todos os dados demográficos desse paciente. Né? E combinando isso tudo, eu posso fazer essa análise, tá? É por isso que a microbiologia, gente, ela não é tão é, certinha, né? Igual as outras disciplinas, né? Que a gente tem pontos de corte. Óbvio que tem variações, né? Mas a gente tem pontos, valores de referência, acima disso, abaixo disso. Na microbiologia a gente não tem muito isso. A gente tenta usar alguns pontos de corte, mas a gente tem que combinar sempre tudo. Resultados clínicos, cultivo, GRAM, controles de qualidade, como esse do escarro, tá bom? Aqui um caso de Staphylococcus aureus, tá, gente? Está meio ficou fraquinha essa coloração, né? Mas cocos gram-positivos, organizados aos pares, células isoladas em aglomerados, tá? E de novo aí presença de muitos leucócitos, tá? Então eu consigo ver que é uma amostra que é representativa de um sítio onde está tendo inflamação. Então, muito provavelmente, esse que está aí, essa bactéria aí é o meu patógeno. Aí mostrando agora os gram-negativos, tá, gente? A pseudomonas, né? Um bacilo gram-negativo, organizado principalmente aos pares. Essa lâmina, né? Eu acho que vocês vão lembrar dela, né? Na nossa primeira aula de microscopia eu usei no exercício, tá? É uma lâmina de pseudomonas, tá? Bacilos gram-negativos. Só de ver a lâmina, gente, eu não posso afirmar que é pseudomonas, tá? Porém, com a clínica, tá? Esse, por exemplo, gente, isso é uma lâmina de um paciente com fibrose cística, que a gente sabe que é um grupo de risco muito grande para a pneumonia por pseudomonas. E nesses pacientes, gente, a pseudomonas produz muita cápsula, tá? Que é esse halo aí menos corado ao redor da célula bacteriana, né? Então, assim, eu vou, né, bater o martelo, obviamente, que é pseudomonas quando eu fizer a identificação. Mas aí um paciente com fibrose cística, né, presença do escarro dessa bactéria com muita cápsula, presença de leucócitos, né, tudo isso é indicativo de uma infecção por pseudomonas. E aí no caso dos gram-negativos, tá, das enterobactérias, tá, gente, por exemplo, Klebsiella, Enterobacter, várias espécies que podem causar pneumonia. Eu peguei essa lâmina, gente, vocês me desculpem, né? Porque eu achei muito bonitinha ela, assim, pra gente ver as características da bactéria, embora a pessoa que corou não fez a descoloração suficiente, tá? Então vários bacilos ficaram aí gram-positivos, né? E na verdade são bacilos gram-negativos. Então nas enterobactérias, gente, também, de novo, eu estou vendo leucócito, muito importante. E as enterobactérias, a gente sabe, são bacilos gram-negativos pleomórficos, organizados em células isoladas e aos pares, tá? O que é o pleomorfismo, gente? Diferentes formas de uma mesma bactéria. Então até coloquei uma setinha para vocês aí, para vocês verem diferentes comprimentos de bacilo, tá? Tem uns que são muito pequenininhos, né? Parece até um coco. Tá? Então essa é uma característica muito forte, né, das enterobactérias, é ter esse pleomorfismo. Aí, gente, uma amostra no caso do hemófilos, tá? Ela está um pouquinho difícil de ver, então eu destaquei aí com as setas algumas bactérias. Tá, gente? O hemófilos é uma bactéria, um cocobacilo gram-negativo, organizada em células isoladas e aos pares também, tá? Dá para ver alguns pares ali, algumas células isoladas, tá? Eu coloquei a setinha aí para identificar esses cocobacilos, né? Ou bacilos curtos. E uma última lâmina que eu coloquei para vocês aí, gente, foi de uma cândida, tá? Que nós vimos lá, principalmente no ambiente hospitalar, né? Muito comum a pneumonia por cândida.
Então vocês estão vendo aí a cândida, né, gente? Cândida é uma levedura, um fungo. Lembrando, todo fungo sempre fica gram-positivo, tá? Ele não é descolorido com a solução de álcool heteracetona, tá? É, e aí, e uma outra característica importante, gente, a gente vê, né, as leveduras, tá? A gente observa, inclusive algumas leveduras estão brotando, né? Ou seja, elas estão multiplicando, né? Dividindo. E uma característica muito importante, gente, que é um fator de virulência da cândida, é a presença das pseudohifas, tá? Então ela começa a formar essas formas filamentosas que estão associadas com a invasão tecidual, tá? Então, as cândidas, elas, quando estão causando doença, né, geralmente você consegue observar a formação de pseudohifa.